Olá, esse vídeo visa apresentar um trabalho prático para a matéria de Estatística e Probabilidade da graduação em Engenharia de Computação pela PUC Minas Coração Eucarístico no segundo semestre do ano de 2024. O trabalho ele foi desenvolvido como aplicação por Bruno Henrique Reis Almeida e Gabriel da Silva Cassino, sendo apoiado também por Luiz Henrique Miranda Pacheco de Castro. Esse trabalho teve como foco usar uma planilha que continha dados sobre salários de desenvolvedores abrangendo do ano de 2020 até 2024, com algumas categorias pré-estabelecidas. Então aqui na primeira parte, e ele foi armazenado num servidor gratuito do Streamlit.io. Na primeira parte temos aqui a descrição do trabalho, né? E também informação do professor responsável pela matéria. Aqui temos a planilha cedida com todos os registros, assim como também todas as categorias. Clicando aqui a gente pode expandir um pouco mais a visualização. Também aí que estão todos os registros. Então na questão 1, foi solicitado que criasse uma tabela de frequências adequada para representar a variável salário em USD. Aí nós construímos aqui a tabela. E aí tem no caso aqui as faixas, a frequência absoluta, relativa, né, em porcentagens, e aqui em partes quantitativas a frequência absoluta acumulada e a frequência da relativa acumulada em porcentagem. Temos aqui também a questão 2, em que foi solicitado para criar de forma adequada uma tabela que representasse a variável Job Title. Então aqui ela foi criada. E aí tem esse aqui as partes quantitativas e os valores aqui em porcentagens. E aqui embaixo o total. A questão 3, que foi solicitado que criasse um gráfico adequado para cada uma das variáveis. Então, clicando aqui, vamos em Experience Level. Ele vai mostrar aqui a tabela de frequência, que está aqui. E também a gente utilizou um gráfico de barras. Bem, ele pode ser expandido aqui para visualização. E você pode dar o zoom, né, sobre cada parte. Ao se passar o mouse sobre os gráficos, a aplicação ela informa tanto o valor ali associado quanto o nome da categoria, né? Então aqui Executive Level, a frequência está em torno de 501. Tá, então aqui está baseado em valor de frequência absoluta e as categorias aqui nominais. Agora vamos para Employment Type. Aí nós utilizamos aqui uma tabela de frequência também.
como referência para que o programa gerasse todo o cálculo, né? E aí foi criado dois modelos, né? O primeiro modelo de gráfico de barras, que está aqui desta forma. As outras subvariáveis da variável employment type, os valores delas são muito baixos. Então é interessante aplicar o zoom para que seja possível visualizar, tá? Porque elas estão muito pequenas. Bem, elas estão aqui assim. Aí à medida que se dá zoom, elas ficam mais aparentes aqui para demonstrar como tá os tipos de emprego, né? E retornando aqui, o outro gráfico de barras que também foi feito. Esse aqui ele já apresenta os valores em cima das variáveis. E aqui vamos para a opção de Company Size. Também, como foi dito, foi criada uma tabela de frequência. E aí que tem os valores e as porcentagens associadas. E aí foi também utilizado o gráfico de barras para poder explicitar as quantidades relativas. Temos aqui também salaria em USD. Clicando aqui opção, temos a tabela de frequência, que aí nesse caso ele vai utilizar a primeira aplicação como referência para carregar a tabela, né? Então ela está aqui, ela pode ser expandida também para maior visualização do conteúdo. E a gente preferiu utilizar o histograma para a gente conseguir demonstrar os valores, né? E aí a gente conseguiu deixar aqui os nomes em cima. Aí vamos agora para outra variável, que é o Remote Ratio. Esse aqui é a tabela de frequência associada. E aqui a gente também utilizou o gráfico de barras. Bem, aí aqui tem-se as modalidades, ou seja, presencial, semipresencial e completamente remoto. E por fim a última, né? Deixa eu ver aqui. Agora o parágrafo resposta, tá? No que se refere à variável Experience Level, é possível observar que a grande maioria dos desenvolvedores da amostra, cerca de 64,53%, estão no nível sênior. Com relação à variável Employment Type, foi possível perceber que a esmagadora maioria dos desenvolvedores da amostra trabalham em tempo integral, 99,5%. Com relação à variável Company Size, constata-se que a grande maioria dos profissionais trabalha em empresas de porte médio, 92,57%, sendo que, dentre os que não se encaixam nesse aspecto, a maioria faz parte de grandes empresas. No que se relaciona ao objeto de estudo principal, o salário, nota-se que a esmagadora maioria recebe entre $15.000 e $329.000, 92,59%, já que o número de profissionais que recebe mais do que isso é significativamente baixo com relação ao total. Por fim, a análise gráfica da variável Remote Ratio mostra que grande parte dos desenvolvedores de dados não trabalham de forma remota, 62,24%, e a quantidade de programadores que trabalham 100%
do tempo de forma remota é consideravelmente maior do que de profissionais que trabalham online apenas metade do tempo. Vamos aqui para a questão 4. A questão 4 aqui nos pediu que fosse feita a análise descritiva com relação à variável salário em USD. Escrevesse um pequeno parágrafo com as informações obtidas por meio das análises das medidas descritivas calculadas e do gráfico construído. No caso aqui foi utilizado um box plot. Aí tem-se aqui as medidas solicitadas, que no caso é a média, mediana, mínimo, máximo, desvio padrão, variância, primeiro quartil, terceiro quartil. Aí tem-se aqui o box plot. Ele pode ser expandido para maior visualização. E aí tem-se aqui o parágrafo resposta. De acordo com a análise feita sobre as visualizações geradas para o salário em dólares, foi possível observar que existe uma pequena diferença positiva entre a média e a mediana, o que indica a existência de valores discrepantes que elevam a média da amostra. Essa observação foi confirmada ao observar o box plot, já que apresentou uma quantidade de outliers positivos, ou seja, existem muitos profissionais recebendo um valor salarial acima do esperado. Ademais, foi aferido que o desvio padrão foi consideravelmente alto, o que significa uma grande variabilidade da remuneração dos desenvolvedores da amostra. Vamos aqui para a questão 5. Construir uma tabela de contingência mostrando a frequência dos percentuais da linha, da coluna ou do total geral entre as variáveis experience level e remote ratio. Construa um gráfico adequado para representar os dados dessa tabela. Escreva um pequeno parágrafo citando os principais achados. Aí tem-se aqui a tabela de contingência, né, da parte das frequências absolutas. Aí tem-se aqui a tabela de contingência com as porcentagens referenciadas aqui em cima. E aí, no caso que utilizamos um gráfico de barras empilhadas para mostrar as frequências absolutas. O parágrafo resposta. Ao observar o gráfico de barras empilhadas, constata-se que, para todos os níveis de experiência, a maior parte dos desenvolvedores trabalha de forma totalmente presencial, seguida respectivamente pelo trabalho totalmente remoto e posteriormente pelo trabalho parcialmente remoto. Além disso, percebe-se que 88,9% dos desenvolvedores estudados se encontram no nível intermediário ou sênior de experiência profissional. Agora vamos para a questão 6. A questão 6 diz o seguinte no enunciado: construir uma tabela de contingência mostrando a frequência e um dos percentuais da linha, da coluna ou do total geral entre as variáveis employment type e company size. Construa um gráfico adequado para representar os dados dessa tabela. Escreva um pequeno parágrafo citando os principais achados. Aí nós temos aqui a tabela de contingência, relacionando employment type e company size, que está aqui em valores, e aqui embaixo já são em porcentagens. Bem, o gráfico aqui, como as outras partes elas são muito pequenas, então elas não vão estar aparecendo. É necessário estar expandindo, né, o gráfico para que elas apareçam aqui bem de levezinho. E aí é necessário, possivelmente aqui dando zoom, né,
para que elas apareçam mais facilmente para visualização. Aqui no caso não vai ser possível usar muito perfeitamente, por causa que deu o limite da aplicação de zoom, né? Mas pelo menos aqui, quando a gente expande aqui, a gente consegue ver a silhueta dos valores aqui. Como foi dito, a gente preferiu também manter aqui o gráfico de linhas empilhadas. Aí, com relação a isso, a gente até colocou uma observação aqui, na esperança que fosse possível visualizar dando o zoom, tá? Basta utilizar o scroll do mouse, que aí fica possível. Tá? Então vamos à resposta. Ao analisar o gráfico gerado, percebe-se que grande maioria dos desenvolvedores trabalha de 35 a 40 horas semanais, o que é chamado de full time, sendo que desses profissionais, a maior parte está nas empresas de médio porte, seguida respectivamente pelas companhias de grande porte e pelas de pequeno porte. Para os profissionais que atuam em outras modalidades de trabalho, constata-se que as diferenças entre as frequências relativas ao total, em porcentagem, giram em torno de 0,1% ou menos, ou seja, tais distribuições são relativamente uniformes. Tá? Que é o que se constata quando a gente analisa nesse pedaço aqui. Agora vamos para a questão 7. Vamos lá. A questão 7 diz o seguinte: calcule as medidas descritivas, sendo elas média, mediana, mínimo, máximo, desvio padrão, coeficiente de variação, primeiro quartil e terceiro quartil, para a variável salário em USD, estratificando pela variável experience level. Construir um boxplot estratificado entre essas duas variáveis e escreva um pequeno parágrafo citando as principais informações obtidas por meio da análise das medidas descritivas calculadas e do gráfico construído. Compare as medianas, a variabilidade, a homogeneidade, a presença de valores discrepantes e as médias. Aí temos aqui a tabela com as medidas descritivas, né? Aqui tem-se no caso a média. Aí puxando aqui um pouco para o lado, a gente vai ter a mediana, depois o mínimo, o máximo, o desvio padrão, o coeficiente, o primeiro quartil e o terceiro quartil. Aqui embaixo a gente construiu aqui o boxplot, cada um para uma das variáveis aqui, das subvariáveis, né? Da variável de experiência em relação à variável salário em dólares. Ao se passar aqui o mouse, a gente tem aqui uma noção dos valores como eles estão, tá bem? E aí vamos aqui para o parágrafo resposta. No que refere-se às médias dos salários agrupados pelos diferentes níveis de experiência, observa-se que são alinhados do menor para o maior, partindo do entry level, seguido respectivamente por mid level, sênior e executive level. No que tange à mediana, ela apresenta a mesma ordem das médias para os níveis de experiência. Entretanto, destacam-se as diferenças entre a mediana e a média dos salários dos profissionais do nível intermediário e sênior. Em conformidade com isso, foi possível observar uma alta quantidade de valores discrepantes de remuneração para os desenvolvedores dos níveis anteriormente citados. Com relação à variabilidade, o desvio padrão dos salários apresenta maiores valores para os níveis intermediário e executivo, e o coeficiente de variação apresenta maiores valores para o nível de entrada e intermediário,
Sendo assim, os níveis que apresentam maior variação são o executivo, intermediário e sênior, dado que o desvio padrão desses é alto, e essa métrica é confiável para a extração de variabilidade. Por fim, o nível de entrada é o que apresenta maior homogeneidade entre os demais, já que ele obteve menor desvio padrão. Vamos aqui para a questão 8. A questão 8 diz o seguinte: calcule medidas descritivas, sendo elas média, mediana, mínimo, máximo, desvio padrão, coeficiente de variação, primeiro quartil, terceiro quartil, para a variável salário em USD, estratificando pela variável Employment Type. Construir um Blockplot estratificado entre essas duas variáveis. Escreva um pequeno parágrafo citando as principais informações obtidas por meio da análise das variáveis, das medidas descritivas calculadas e do gráfico construído. Compare medianas, variabilidade, homogeneidade e apresente valores discrepantes e as médias. Aí temos aqui a tabela. Como a tabela anterior, é necessário estar movimentando aqui para que se vejam os valores. Então aqui temos as subvariáveis da variável Employment Type. Temos aqui a média. Na sequência temos a mediana. Depois o mínimo. Por fim o máximo. Desvio padrão. Coeficiente de variação. Primeiro quartil e terceiro quartil. E aqui embaixo a gente tem o box plot gerado, salário por vínculo empregatício. Aí, como foi dito, passando aqui o mouse, a gente tem uma interação com a aplicação. Aí, vindo aqui. Aí aqui tem o parágrafo resposta. A partir da análise das médias das remunerações de acordo com as diferentes modalidades trabalhistas, observa-se que as maiores médias iniciam-se em full-time, seguidas respectivamente por contract basis, part-time e freelancer. No que tange às medianas, a ordem dos valores de acordo com as modalidades é a mesma das médias. Em relação à existência de outliers, a modalidade full-time é a que apresenta maior quantidade comparada às demais. No que refere-se à variabilidade, os profissionais da modalidade contract basis apresentam maior desvio padrão e coeficiente de variação. Sendo assim, eles são os que possuem maior variabilidade de salário. Além disso, vale destacar a curiosidade que a modalidade full-time apresenta maior desvio padrão do que a freelancer, enquanto a freelancer apresenta maior coeficiente de variação do que a full-time, quando apenas as observamos. Por fim, no quesito homogeneidade, os profissionais freelancers são os que apresentam maior uniformidade em seus pagamentos, já que possuem o menor desvio padrão e o terceiro menor coeficiente de variação. Vamos agora para a questão 9. A questão 9 informa o seguinte: cite uma situação hipotética em que o gráfico de linhas seria adequado para a representação de tais dados. Quais informações podemos obter ao utilizar um gráfico de linhas? Aí temos aqui a resposta. Como o gráfico de linha visa gerar uma análise de tendência temporal, na base de dados cedida, seria interessante avaliar a coluna Work Year ante as demais variáveis como Experience Level, Employment Type e Job Title, dentre outras similares, uma vez que tal análise permitiria concluir qual é a tendência de modalidade de trabalho, nível de experiência e cargos ao longo do tempo. Nesse contexto, é possível usar tais informações para uma melhor tomada de decisão
como qual especialização seguir ou qual vínculo empregatício adotar. Aqui embaixo nós temos um gráfico gerado da quantidade de profissionais em função do tempo, para os diferentes níveis de experiência profissional. Então temos aqui a quantidade de experiência level, e aqui temos ao longo dos anos, partindo de 2020 até 2024. Aí esse gráfico, como foi citado anteriormente, ele pode ser expandido. Caso seja o desejo, pode-se dar o zoom, né, para melhor visualização dos dados, tá bem? Aí basta utilizar o scroll do mouse, que a gente volta ali ao normal. Agora vamos para a última questão, que é a questão 10. Aí a questão 10 nos diz o seguinte: pesquise a respeito do uso de mapa de calor, quando ele deve ser usado e qual a sua utilidade e benefício. Mostre um exemplo hipotético. O heatmap, ou mapa de calor, é uma representação gráfica de dados onde os valores são apresentados por cores. Nesse sentido, esse recurso gráfico é usado para detectar a ocorrência ou não de um determinado comportamento de um dado em análise, tendências, padrões, anomalias, tornando visíveis os pontos onde há maior engajamento, né? Nesse sentido, os mapas de calor em tabelas facilitam a visualização de dados complexos, onde existem muitos números que podem ser difíceis de compreender à primeira vista. Por exemplo, as equipes de produtos de um site podem usar os mapas de calor para testar como os usuários estão interagindo com um novo recurso ou priorizar correções de bugs, enquanto os designers de UX e UI podem usar os mapas de calor para medir a popularidade ou aversão de um design de página e implementar a alteração que facilita a navegação dos clientes em seu site. A referência faz-se nesse trecho aqui a uma citação do site Hotjar do ano de 2024. Aí a gente utilizou aqui como referência a seguinte relação: salário em USD, salary, work year e remote rate, para a gente conseguir gerar um mapa de calor, que no caso é esse aqui, tá bem? No mais, agradecemos a atenção de todos os que visualizaram, né, e também a professora que nos incentivou ao desenvolvimento dessa aplicação. Muito obrigado a todos e até!